Boa tarde, voltamos com a nossa sessão dessa terça-feira, da segunda turma, quarta Câmara da primeira sessão do CARF. Nessa terça-feira à tarde, nós temos alguns processos com sustentação oral, e eu agradeço agora a presença da Patrícia em Brasília, que é o nosso suporte. Os conselheiros Marco Rogério, Júlia Roberta, Evandro, Iagro, Luciano, Bárbara e Mauritânia, e eu, presidente Ciccone. Vamos começar a nossa sessão, e o primeiro processo, com sustentação oral, preferência, é o item 37 da pauta, relator do conselheiro Evandro, contribuinte recorrente a Transportes Vila Isabel S.A. E vai haver sustentação do Dr. Rafael. Patrícia, por favor, traga o patrão na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós vamos iniciar a nossa sessão com o julgamento de um processo que o senhor é o patrono, o contribuinte recorrente é Transportes Vila Isabel, e a relatoria é do conselheiro Evandro Correia Dias. Evandro vai fazer um breve relato, depois o senhor tem o seu prazo regimental para a sustentação. Ok, obrigado. Então tá, Evandro, breve relato, depois a palavra do patrono e os demais com o microfone fechado, por favor. Boa tarde, patrona. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Então, aqui trata-se do lançamento, né, de RPJ, Contribuição Social, COFINS. Então, a primeira infração que tem aqui é a omissão de receita por passivo fictício. Trata-se de empréstimo dos sócios, né, Afonso Bernardo e Paulo Sérgio, no valor de 335 mil reais, né, que os sócios alegam que foi entregue em espécies. A autoridade entendeu que não houve a comprovação dessa entrega de numerário, né? Então, aqui houve uma infração por omissão de receita por passivo fictício. A segunda infração foi depreciação de bens do ativo imobilizado, né? Trata-se de bens arrendados, né? Ela entendeu aqui que não houve adição ao lucro líquido para apuração ao lucro real. Na impugnação, o contribuinte se insurge contra as infrações, né? É afastado, essa questão da depreciação, a DRJ afasta essa infração, né? Que ela entende dedutível essas despesas com a depreciação dos bens arrendados. Entende também que havia uma ausência de dispositivo legal que obrigasse o contribuinte a adicionar isso ao lucro líquido. Ela mantém a infração por omissão de receitas, porque entende que o contribuinte não comprova a entrega desse numerário à pessoa jurídica, e também tem uma questão aqui das alíquotas. O contribuinte, ele sustenta que as alíquotas do transporte rodoviário seriam alíquotas do PIS e COFINS, seriam alíquotas pelo regime cumulativo, né? O acordo entendeu que, nesse caso aqui, já que ele tem mais de atividade informada, seria pela maior alíquota. Então, em síntese, é isso, foi afastada uma das infrações, temos um recurso de ofício também para julgar quanto a isso, e quanto ao recurso voluntário, a gente discute a questão da omissão de receita, passivo fictício, e a questão da discussão das alíquotas aplicáveis ao lançamento de PIS e COFINS. Passo a palavra ao patrono, se não houver nenhuma outra dúvida. Bom, boa tarde mais uma vez a todos. Aqui, como muito bem relator doutor Evandro Correia, o caso tem são duas infrações no nível de autuação. A primeira refere-se, de fato, à questão da dedutibilidade das despesas de
depreciação dos bens arrendados pela autuada. Quanto a esse aspecto, a empresa se reporta ao voto da DRJ, que foi muito bem fundamentado. A grande equívoco da fiscalização foi não ter observado que a empresa não optou pelo RTT em 2008. E aí, portanto, os efeitos da Lei 11.638 de 2007, que estavam vigendo naquele primeiro ano, produziram efeitos também fiscais, né? Os efeitos, o registro contábil foi feito do arrendamento, depreciou-se, os bens foram depreciados conforme a vida útil econômica do bem, o ser mobilizado, a empresa como arrendatária daqueles veículos tinha que fazer isso, e quanto a isso a fiscalização também compreendeu que contabilmente a empresa estava correta, mas ela não observou que a empresa não tinha optado pelo RTT, e aí entendeu que, por essa razão, os efeitos haveria que se adicionar as despesas ao lucro líquido. E a DRJ entendeu muito bem que, como não houve opção pelo RTT, os efeitos fiscais acompanharam a contabilidade e aquela despesa de depreciação, portanto, era uma despesa dedutível. Então, nesse aspecto, foi por unanimidade vossa, a DRJ votou muito bem e não há qualquer reparo a ser feito, o recurso de ofício deve ser desprovido. Em relação ao recurso voluntário, aqui a questão é basicamente de prova, né? Suposto não efetivação da entrega de recursos de numerário pelos sócios à empresa de transporte Vila Isabel. A empresa, primeiro, tem uma questão preliminar, que foi suscitado no recurso voluntário, que é o fato de ter um voto vencido da DRJ que não constou nos autos. A gente não consegue depreender qual foi o racional utilizado pelo ilustre editor fiscal da DRJ, no sentido de também prover os argumentos da empresa enquanto a segunda infração, mas superada essa questão preliminar de preterição de direito de defesa, no mérito a empresa entende que os recursos foram entregues, assim, existem contratos de mútuo celebrados entre os mutuantes, que eram os sócios, Afonso Bernardo e Paulo Sérgio, cada um emprestou à empresa R$335 mil, esses mútuos são contratos válidos, autenticados, e existem também os registros contábeis comprovando a efetiva entrega desses recursos à empresa. Eram recursos em espécie, portanto, não há mais nenhum outro documento que possa ser apresentado nos autos, infelizmente, mas o que a empresa tinha, ela apresentou, que eram os contratos de mútuo de fato e os registros contábeis que foram adequadamente revelados. E ainda que assim não fosse, tem uma questão também de direito subjacente que a empresa também alega, que é muito relevante, é que esses recursos foram disponibilizados e entregues à empresa no ano de 2008 e no próprio ano de 2008, portanto, dentro do exercício social, foram quitados também pela empresa. Então, não houve uma suposta omissão de receita ou qualquer tipo de despesa que tenha sido, deduzida do lucro tributável e havendo qualquer prejuízo para o fisco. Então, e por fim, como apontou o doutor Evandro, há um argumento sucessivo, que é a questão das alíquotas do PIS e da COFINS, que se considerar devidos, né, a cobrança do PIS e da COFINS, a cobrança deveria ser feita com base nas alíquotas 3,65, não 9,25, por se tratar de regime cumulativo, né? A principal atividade da empresa era a atividade de transporte, sujeito a regime cumulativo, portanto, se fosse exigido qualquer cobrança das contribuições sociais, seria das alíquotas de 3,65 no total. Portanto, essas são as razões que a empresa entende que justificam, né, o desprovimento do recurso de ofício e o provimento do recurso voluntário, seja aí em relação ao recurso voluntário por essa preliminar de preterição de direito de defesa ou pela comprovação efetiva da entrega dos recursos mediante registros contábeis e contratos de mútuo validamente celebrados e autenticados, ou pela inexistência de prejuízo fiscal, do prejuízo do fisco, né, em relação ao fato dos mútuos terem sido quitados dentro do meio exercício social e não terem repercutido no resultado financeiro. São essas razões. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e coloco minha disposição para qualquer esclarecimento de fato. Obrigado, doutor Evandro. Seu voto. Vamos à preliminar. A recorrente alega o cerceamento de defesa em virtude da ausência do voto vencido do auditor julgador Roberto William Gonçalves, que votou pela procedência da impugnação.
Não existe razão recorrente em suas alegações, por não sendo o julgador Roberto Willian relator do processo, nem apresentada sua declaração de voto, não há previsão legal para que seu voto conste do acordo de impugnação. Por esse motivo, rejeita as alegações da recorrente quanto ao cerceamento de defesa. Continuamos? Da omissão de receita por passivo fictício. A recorrente alega que não procede a alegação de falta de comprovação da efetiva entrega dos recursos. Haja vista se tratar de recurso em espécie, razão por que procede a autuação também nesse aspecto, muito menos a de que a despesa foi criada para reduzir a base tributária passivo fictício, razão por que deve ser cancelada a autuação lavrada com base em tais fundamentos. A entrada dos recursos no caixa do recorrente, assim como a manutenção do registro do mútuo na conta de passivo, configura o passivo fictício nos termos do artigo 40 da Lei 9.430. A recorrente não faz a comprovação da efetiva entrega pelos sócios da recorrente em espécie, no montante de R$ 670 mil no dia 2 de fevereiro de 2008, relativo aos contratos de multa então celebrados. A movimentação de vultuosa quantia certamente prescinde de documentação para a retirada, transporte e entrega de 670 mil pelos sócios da recorrente. O fato da recorrente movimentar alta quantias em espécie não comprova que os sócios também o faziam, pois as receitas do contribuinte não se confundem com os recursos dos sócios. A jurisprudência colacionada aos autos não se aplica ao presente caso, pois essa trata de depósitos bancários e movimentação que teve origem na conta caixa. Distinto do caso em tela, cuja alegada origem provém de mútuo dos sócios, cuja entrega, manutenção e devolução não foi comprovada. Ante os postos, rejeita as alegações da recorrente e mantém os lançamentos referentes à infração de omissão de receitas. Das alíquotas de PIS e COFINS aplicáveis à hipótese de omissão de receita. Recorrente argumenta que as alíquotas de PIS e COFINS aplicáveis à hipótese de omissão de receita devem acompanhar as receitas auferidas pelo contribuinte, sujeitos ao regime cumulativo, são receitas de transporte. Conforme o acordo impugnado, a recorrente oferiu no mês de janeiro de 2008, bem como todos os meses do ano calendário de 2008, receitas sujeitas tanto ao regime não cumulativo quanto ao regime cumulativo, conforme a DACOM apresentada. Aplica-se o presente caso, parágrafo 4º do artigo 24 da Lei 9.249, de 95, que dispõe que antes, para determinar o valor da COFINS, aqui na hipótese do sujeito oferir receitas sujeitas a alíquota diversa, não sendo possível identificar a alíquota aplicável à receita omitida, aplicar-se a esta alíquota mais elevada entre aquelas previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica. Ante exposto, não há reparos a serem feitos contra o decidido no acordo de impugnação. Do recurso de ofício. Quanto ao acordo... Então, vamos lá. Então, a primeira aqui é a questão de omissão. Não, espera um pouquinho, fazer um resumo aqui. Não, espera um pouquinho. Tem o recurso de ofício e o recurso voluntário, tá? Voluntário. Você declinou seu voto em relação ao recurso voluntário, tá? Voluntário, tá. Nós temos aí duas infrações no recurso voluntário, é isso? Uma do PIS e COFINS e a outra do Imposto de Renda e Contribuição Social, e tem um reflexo lá do PIS e COFINS em relação à alíquota, pelo que você está falando aí. Deixa eu começar com relação ao Imposto de Renda aqui, que é o principal. Isso. Aqui é a questão de entrega pelo sócio, numerário de 670 mil, que eu entendo que não há comprovação dessa entrega, porque a quantia é enorme, são 670 mil reais. Para haver a entrega dessa quantia, além do fluxo financeiro, mesmo que ele alegue, é em espécie, por isso a gente não vê o fluxo financeiro. Ninguém retira essa quantia de um banco, transporta, entrega para outra pessoa sem nenhuma documentação que a suporte. Então, não é porque não é em espécie que não vai haver uma documentação que comprove a retirada desse numerário, seja de uma aplicação, de uma instituição financeira, ou de uma fintech, de qualquer local. O próprio transporte desse valor, gente, isso não dá para ser transportado dentro de maleta. E a própria entrega disso. Então, até porque a questão daqui da independência de patrimônios entre a pessoa jurídica e o sócio, se de fato esse dinheiro foi entregue, deveria ter sido tomado um cuidado maior que se comprovasse a entrega efetiva desse numerário e a própria devolução desse numerário ao sócio.
Perfeito. Deixa eu perguntar, eu só estou tentando fazer uma delimitação aqui do que nós estamos discutindo. Esse dinheiro entrou na conta da empresa, na conta bancária da empresa? Não há comprovação. Oi? Não tem comprovação. Não há comprovação disso que ele entrou. Entrou na conta caixa? Sim. Na conta caixa. Foi debitada a conta caixa. Isso. E creditado o mútuo. Sim. E depois, no mesmo ano, está escrito aqui, no mesmo ano pagou. Debitou o mútuo, creditou caixa. Sim. Não há não circulou pela conta bancária. Não. Não circulou. Tá. Já entendi. Ok. Alguém quer se manifestar mais? Eu quis apenas delimitar a discussão. Bem delimitado, presidente. Então, na verdade, existe a contabilização, ele está se apegando ao fato de que foi contabilizado, é isso? Sim. A conta caixa não passou por banco. Bom, então vou votar esse primeiro ponto aí. Presidente, deixa eu só entender. A atividade é transporte, é isso? Transporte. Transporte do que é? Empresa de transporte de coletivo urbano. Então, era uma empresa de ônibus. Transporte rodoviário, rodoviário. Então é por isso que entra bastante quantidade de dinheiro. Tá. O problema não é na questão da entrada do dinheiro, circula bastante dinheiro, porque se for uma empresa de circular, por exemplo, é claro, é tudo em dinheiro, embora tenha os vales hoje, tudo bem. Mas o problema aqui, que eu estou entendendo, é que a entrada do dinheiro dos sócios para a empresa começou aí. Essa é a operação que o relator que a operação questionou e o relator está chancelando aqui, que os sócios, 2 sócios, levaram aí 600 e poucos mil reais em dinheiro, do seu dinheiro, para a empresa, o que é absolutamente fora não é comum, ou seja, não é proibido, claro que não é proibido, mas não é comum. É isso que está questionando, certo, Evandro? É essa a situação. E da mesma forma, depois, no mesmo ano, tanto que não foi declarado pelos sócios, na declaração de pessoa física, esse dinheiro voltou, quer dizer, saiu de novo o dinheiro da empresa agora e foi de novo em dinheiro para os sócios. Não passou nada por banco, foi o questionamento que eu fiz. Porque se essa operação tivesse passado pelas contas bancárias, eu teria bastante posição um pouco diferente do que eu estou dando agora. Mas, não, pelo que eu estou entendendo, não passou. É isso que eu quero saber. Então, é um volume muito substancial de numerário para circular na ida e na volta. É isso. Marco, votando essa parte. Eu, considerando aqui, pelo que a análise que eu fiz dos autos e a posição do relator, vou acompanhar o presidente. Conselheira Júnior. Microfone, Júnior. Muda, Júnior. Acompanho. Relator, conselheiro Iágaro. Caracterizado a hipótese legal, acompanho o relator de presunção. Luciano. Vou acompanhar também, presidente, o relator. Bárbara. Eu também acompanho o relator, presidente. Mauritânia. Também sigo o relator, presidente. Também, unânime. Obrigado pelo evento. Segue, Ivan. Aí tem a questão das alíquotas do PIS e COFINS. Né? A recorrente sustenta que a principal atividade dela é o transporte rodoviário, coletivos, né? Então, ela estaria sujeita, esse tipo de receita é sujeito ao regime cumulativo, as alíquotas de 3% e 0,65%. Né? Só que a autoridade fiscal traz aqui é que ela apresentou uma DACOM, que ela tem tanto receita sujeita ao regime não cumulativo quanto ao regime cumulativo. Ela tem os 2 tipos de receita. Tratando-se de omissão de receita, que você não pode identificar de qual delas se trata, nesse caso, ele aplicou a maior alíquota conforme a legislação aqui, conforme a Lei 9.249. Então, eu estou mantendo, estou acompanhando o decidido no acordo de impugnação. Alguém quer se manifestar? Qual que é o fundamento normativo que ele aponta para isso? Ele aponta algum fundamento normativo ou simplesmente... Não, ele aponta que é porque quando você tem mais de uma alíquota, né, receita omitida, geralmente tem esse dispositivo no IRPJ, né, quando você identifica vários coeficientes de aplicação, e tem para o PIS e COFINS aqui, né, que você aplica a maior alíquota. É o parágrafo 4º do artigo 24 da 9249.
Alguém mais? Está no voto, Luciana, lá. Para a determinação do valor da contribuição, COFINS e PIS, na hipótese de a pessoa jurídica oferir receitas sujeitas a alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota aplicável à receita omitida, aplicar-se-á esta alíquota mais elevada. Está muito, Luciano. Luciano? É que eu estava com dificuldade de acessar, por isso que eu estou perguntando. Joia. Quem mais? Marco? A princípio, essa legislação aí é totalmente aplicável ao caso e acompanho. Júnior? Com o relator. Iágaro? Com o relator. Luciano? Acompanha, presidente. Bárbara? Eu também acompanho, presidente. Mauritânia? Acompanhe, presidente. Também acompanho, unânime. Segue, Evandro. Do recurso de ofício. Conforme a quarta instância, foi considerada a improcedência da autuação referente ao item 2 do auto de infração, falta de adição da depreciação de bens arrendados, pois entendeu-se pela inexistência de disposição legal que impõe a adição ao lucro líquido para a apuração do real das depreciações de bens arrendados, senão a opção pela RTT, que, como já visto, não foi exercida pela interessada no ano calendário de 2008. Então, aqui, de conformidade com a ficha 1 da IPJ, a interessada apresentou em 14 de setembro de 2009, a mesma não optou pelo regime tributário de transição RTT, não estando dessa forma sujeita a ajuste para afastar os efeitos da Lei 11.638 de 2007. Assim sendo, as depreciações de bens arrendados, bem como as demais depreciações permitidas em lei, já a partir de 2008, passaram a interferir no resultado fiscal da interessada, inexistindo outra disposição legal que impõe a adição do lucro líquido para a apuração do real das depreciações de bens arrendados, senão a opção pela RTT, e, como já visto, não foi exercido pelo interessado. Compre destacar que somente a partir de 2010 as pessoas jurídicas estavam obrigadas à RTT e somente em 2014, com a medida provisória número 627, de 2013, passou a ser obrigatória a adição ao lucro líquido dos valores de depreciação de bens arrendados. Então, destaque, ela votou pela improcedência dessa autuação. Eu entendo aqui no meu sentido do acorde de primeira instância, que ante a ausência de disposição legal que impõe a adição ao lucro líquido para a apuração do real das depreciações de bens arrendados, deve ser considerada improcedente a autuação. Então, estou negando provimento também ao recurso de ofício. O propósito do relator é manter a decisão de recorrido, ou seja, negar provimento ao recurso de ofício, afastando a tributação naquilo que a DRJ já afastou, manter o afastamento. Marco. Acompanho. Júnior. Com o relator. Iágaro. Com o relator, eu tinha dúvidas em relação a essa matéria aí, presidente, né? Vou até externar aqui para o Oi? Você quer debater um pouco? Eu tenho dúvida pelo seguinte, eu entendo que não há previsão legal de adicionar, mas eu não consegui identificar a autorização legislativa para lançar como despesa essa depreciação, sabe, de bens alugados. Essa é a minha dúvida. De vista aí, a turma também rever, dar uma olhada na matéria, sei lá. Fica à vontade aí, conselheiro. Eu vou pedir vista. Iágaro, só um minutinho, só para ver se consegue colocar para você. Tudo bem, vista para você, mas tem um CPC, o CPC 27, que fala disso aí, viu? É lógico que é uma norma contábil, mas só para ficar registrado. Não, é justamente esse o ponto, assim, porque o CPC ele não... não é norma tributária, é claro, mas eu só estou dizendo que existe esse ponto aí. Mas você quer vista, então? Se quiser deixar em vista de mesa, a gente resolver isso até o final da... Mas eu tenho o patrono aqui na sala. Né? Ah, tá. Então vista, né? Deixa a vista. Então, vista concedida ao conselho Iágaro, eu vou registrar os finais, já voltamos até agora e paramos nesse momento com a votação do recurso de ofício. Julgamento encerrado. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Está com vista, volta no mês que vem. Ok? Ok. Obrigado, excelências. Uma boa tarde a todos. Boa tarde também. Trabalho para o senhor. Você também. Um abraço. Seguindo, itens 42 e 43, a relatoria ainda do conselheiro Evandro. Nós já julgamos um processo desse contribuinte Arasuco, né, Evandro? Sim, no período da manhã. O assunto é o mesmo ou são assuntos diferentes? Não. O período da manhã foi aquela questão da multa sobre a DECOMP, a compensação,
E esses dois aqui... Perde compra, né? Isso aqui é perder compra. Ok. Patrícia, por favor, você poderia convocar o doutor Pedro? São itens 43. Ok, presidente, farei a convocação. Os dois processos aqui tratam... É o mesmo patrono, a gente poderia ter julgado isso de manhã. Ele não solicitou, né? Não falou nada, eu também nem percebi. Aqui... Era um pouquinho, deixa eu pegar aí. Não, só vou adiantar aqui que é a mesma questão. Uma é por contribuição social do ano do calendário 2010 e outra é contribuição social do ano do calendário 2011, mas é a mesma questão, a gente pode julgar em conjunto. Okay. Doutor Pedro? Boa tarde. Nós só estou ouvindo o senhor, não estou vendo. Agora sim. Boa tarde, seja bem-vindo novamente. Muito boa tarde, satisfação revê-los. Nós vamos julgar agora o processo, que o senhor é o patrono, né, do contribuinte Araçu. Nós já julgamos o processo pela manhã. E a relatoria do conselheiro Evandro. São dois processos. De acordo com o relator, são dois processos com o mesmo tema, apenas mudando o ano calendário, de forma que ele vai fazer um breve relato e eu acredito que o senhor possa fazer a sustentação, apenas uma sustentação. O senhor gostaria de fazer separado ou podemos fazer uma ação? Não, perfeitamente, faço em conjunto. Okay. Então, Evandro, faz um breve relato dos dois processos, ele vai fazer a sustentação e depois você vai aos votos. O microfone fechado mais. Está aqui, os dois processos tratam do mesmo assunto, é uma compensação de uma contribuição social lucro líquido, uma relativa ao ano calendário 2010, outra ao ano calendário 2011. Né? O despacho indeferiu o pedido porque o débito já estava completamente alocado, né, em DCTF. Quando chega o contribuinte faz a impugnação, a DRJ entende que ele não apresenta provas suficientes para comprovar o alegado crédito e indefere a impugnação. Eu vou adiantar aqui o assunto que trata do acordo, isso vai ser repetir um pouco no meu voto, mas o contribuinte ele apresenta uma certa dificuldade em retificar o valor correto. Ele apresenta um valor original a maior e depois ele apresenta uma série de declarações retificadoras. Em algumas ele baixa o valor, em outras ele aumenta o valor, né? Tanto que nesse primeiro processo, a última declaração apresentada é pelo valor maior, a última DCTF. Então, ele não teria pela essa DCTF crédito. No segundo processo, a última DCTF apresentada, é claro que após o acordo, após o despacho decisório, é pelo valor menor. Então, em princípio, a DCTF, nesse primeiro processo, o valor está correto, segundo o contribuinte, e no segundo, está incorreto aqui, e no segundo processo está correto, porque depois de alguns retificadores ele acerta o valor. Né? Só que a questão aqui é o seguinte, no acordo de impugnação, a DRJ entende que, né, e aponta o caminho, né, que esses débitos sendo retificados por um valor menor, né, embora já constassem na DIPJ o valor que o contribuinte alega, já que ele retificou a DCTF, após o despacho, ele deveria apresentar elementos contábeis e fiscais para comprovar, né, o alegado crédito, a DIPJ. E o DARF, né, e as alegações do contribuinte não seriam suficientes para comprovar o alegado crédito. Então, trata-se de uma questão de prova. Com a palavra o patrono, se alguém quiser mais algum esclarecimento. Muito obrigado, senhor presidente, senhor relator. Novamente agradeço pela brevidade do relato e, da mesma forma, com muita qualidade, né, já expôs o que aqui estamos diante. A matéria é extremamente conhecida, não vou gastar o tempo dos senhores e senhoras, apenas fazer esse destaque novamente, né, que aqui
como já bem colocado, um dos casos apenas teve esse primeiro momento, né, em que um valor superior é declarado em DCTF, houve uma retificadora, uma primeira retificadora, uma segunda retificadora que volta para o valor maior, então, ou seja, valor maior, valor menor, valor maior de novo. Isso é literalmente descontrole na contabilidade, né? E a quarta retificadora, de novo, valor maior. Então, ou seja, retifica para o menor, volta para o maior, retifica para o menor, volta para o maior, isso é descontrole, né? Mas, nitidamente, apenas para que se diga, o contribuinte, em momento algum, está aqui postulando algo que seria incorreto. Muito pelo contrário, a DIPJ, nunca retificada, a DIPJ sempre esteve no valor exato, né? O problema único aqui foi o que colocado na DCTF. Isso apenas um dos casos tem esse defeito, tá, senhoras e senhores? No caso, o segundo processo, ele não tem qualquer defeito. A retificadora, a DCTF retificadora, foi apresentada, mas foi ignorada. Então, ambos os casos decididos na DRJ, sob a mesma, digamos, tese, sob a mesma afirmativa. Débito constituído em DCTF não cabe ao fisco ponderar qualquer incorreção sobre esse valor. Mesmo que o fisco tenha total conhecimento sobre a DIPJ, que está no valor correto, como foi alegado pelo contribuinte. Portanto, resumindo, a questão aqui o contribuinte percebeu, foi declarando os DCTFs, claro, nas bases mensais ou trimestrais exigidas na época. Quando chegou na época da DIPJ, no ano seguinte, percebeu que tinha feito tudo a mais, voltou atrás, retificou o DCTF de um desses anos, no outro ela não conseguiu retificar, fez essa lambança, né? Retificou e voltou atrás, retificou, voltou atrás, ou seja, acabou não conseguindo retificar. Mas o fato da vida o contribuinte só tentou acertar aquilo que estava na DIPJ e era de pleno conhecimento do fisco o tempo todo. Então, a única ponderação que se tem que colocar diferentemente talvez de outros casos, né, em que contribuintes trazem a mesma disputa, em essência, né, de que se há retificação, ela deve ser ou não considerada, mas nesse caso daqui é apenas um encontro, né, de informações, ou seja, a DIPJ sempre esteve no valor correto. Isso não houve qualquer controvérsia na decisão da DRJ. Tampouco o despacho decisório trouxe qualquer equívoco nesse particular. Muito pelo contrário, é um despacho decisório daqueles eletrônicos, em que não é feita qualquer análise. Ele simplesmente apontava que o crédito tinha sido inteiro consumido, conforme a DCTF equivocada de cada um dos anos. Ou seja, é sabido que as DCTFs estavam equivocadas. As DPJs que estavam no sistema da Receita assim já apontavam, né, que havia esse descompasso. O valor correto sempre foi o da DPJ. Mas a tese em que se coloca no acórdão aqui recorrido é que vai prevalecer essa informação da DCTF, ainda que o fisco tenha total conhecimento da matéria correta, né, da quantidade de tributo efetivamente devido naquele exercício. Portanto, não se trata aqui de voltar a questão para o ônus da prova, o contribuinte traz ou não. A questão que se trouxe nesse recurso voluntário é que aquilo que foi apontado na decisão da RJ parte de uma premissa equivocada, né? Ou seja, não é porque as informações constam em DCTF que elas são absolutamente impassíveis de qualquer verificação. O próprio CARF tem jurisprudência maciça, consolidada, no sentido de que pode sim. O DCTF não é uma cláusula pétrea, aliás, né? Jamais poderia ser. O que temos aqui é que considerar que se há ou não elemento suficiente para se entender, se assim, dessa forma, né, se compreende, se entender que é um caso de mandar a DRJ investigar, afinal, se esse monte de vai e volta em DCTF tinha lastro de fato, como de fato o contribuinte alega tem, porque é igual a DIPJ. Aquilo que ele pretendia retificar para o meu valor menor é igual a DIPJ. E nada extraordinário aí. E no outro caso, que, repito, não havia problema algum de retificadoras, a retificadora que está vigente, ela está no valor correto, é que o fisco ignorou. Então, ou seja, não se tem que perguntar para a DRJ, mas se você tivesse considerado isso, haveria razão para o despacho decisório daquele modo? Se, né, a autoridade lançadora em primeiro momento já tivesse considerado a retificadora, que é verdade, só veio depois,
né? Mas já teria ainda fundamento para esse despacho decisório? A verdade é que não. Então, senhores, apenas para fazer essas observações, que o contribuinte pede, naturalmente, né, que sejam acolhidos esses argumentos, que pelo menos seja colocado em diligência para se verificar a certeza, né, dessas informações que o contribuinte colocou e, a seu modo, entende que fez prova, sim, condizente com essa realidade. O valor, o contribuinte precisava retificar, era apenas para espelhar a DIPJ. Nada mais, não é incluir nada, não é tirar nada. Ele fez um erro aritmético, teve que corrigir, a DIPJ já estava certinha, ele precisava corrigir, em 2 anos consecutivos ele fez isso, ou seja, provavelmente a mesma pessoa, mesmo profissional que estava ali fazendo um ano, cometeu o mesmo equívoco no segundo. Bom, enfim, apenas isso. Senhores, eu fico claro à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, doutor. Júlia, você queria falar alguma coisa? Só esclarecendo aqui, então, o problema decorreu de que ele fez uma primeira retificadora, deu problema no despacho decisório, e aí fez uma segunda retificadora, doutor? Júlia, um minutinho só. Você está questionando o relator ou o patrão? Não, pode ser o relator. Júnior, eu poderia ler, vamos para o voto, aí eu vou esclarecer o voto, se você não se importar. Tá bom. Então, você vai relatar o primeiro e vale para o segundo ou ainda? O primeiro, eu vou relatar o primeiro, a diferença que tem no segundo eu vou pontuar. Vale para o segundo também. Então, a recorrente alega que o erro material incorrido por meio da DCTF deve ser desconsiderado, tendo em vista que, por outros instrumentos, tal equívoco restou plenamente corrigido. Né? Ela traz aqui também o princípio da verdade material, né, que a administração deve basear suas decisões nos fatos efetivamente realizados. Aqui, em tese, assiste razão recorrente, pois a jurisprudência do caso é no sentido que, comprovada a materialidade da existência do alegado crédito, com a correção do equívoco do preenchimento da DCTF, com a apresentação da declaração identificadora, é possível o reconhecimento do crédito pleiteado. Constatos que não constam seus enviados que tenha sido alterado o valor devido de contribuição social com a apresentação de declaração certificadora. Pelo contrário, na DCTF original e na última retificadora apresentado consta o valor de R$ 52.368.536,39, conforme excerto do acordo recorrido. Então, olha aqui, essa tabelinha aqui. A original, que foi feito o despacho, estava 52.368. Depois ele apresenta 8 com 52.326, depois ele apresenta 8 com outra com 52.368, depois ele apresenta 8 com 52.326, que esse valor menor seria o crédito. Depois ele apresenta outro com um valor maior. Né? Na verdade, no outro processo é feita a mesma coisa, só que a última, diferente desse caso aqui, que é a última, está no valor superior, que ele alega que não é esse, o segundo processo está no valor que ele alega correto. Aí, veja bem, não há nenhum problema com o despacho decisório inicial. O despacho decisório inicial bateu DIPJ com DCTF. Né? Então, não havia... Na verdade, ele nem fez isso. Ele pegou o DAF e bateu com a DCTF. Estava completamente alocado esse DAF. Correto, o despacho decisório. Quando chega na DRJ... A DRJ entende que ele poderia retificar a DCTF, sim, né? Só que ele teria que comprovar documentalmente, só que ele está diminuindo o valor do CTF. Então, a fim de comprovar a alegação de erro no valor do débito confessado da DCTF, a recorrente deveria comprovar documentalmente essa circunstância por ocasião da apresentação da manifestação de conformidade. Foi nesse sentido o acordo impugnado. A jurisprudência do CARF admite a comprovação da liquidez e certeza do crédito, informada a declaração de compensação. Nesse caso, é imprescindível que seja demonstrada a estruturação contábil fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito, correspondente a cada período de apuração. Contudo, a recorrente não apresentou esses elementos, nem no acordo, nem na sua impugnação, nem em seu recurso voluntário. Entende-se que a DIPJ não é suficiente para comprovar o real montante de contribuição social devido, pois, como destacado na decisão de primeira instância, a escrituração só faz prova a favor do interessado quando a apresentação do documento que se baseia, conforme o parágrafo 1º do artigo 9 do Decreto-Lei 1598/77.
conclui-se que a análise em conjunto dos documentos relativos à obrigação principal DARF e obrigação acessória do IPJ e CTF não são por si só suficientes para comprovar de forma inequívoca o valor recolhido indevidamente a título de contribuição. A recorrente requer que, existindo qualquer dúvida por parte da autoridade administrativa, especialmente diante de constatar divergente entre o CTF retificador e o IPJ, caberia ao órgão julgador determinar a conversão dos autos em diligência fiscal. Rejeita-se a alegação de que a conversão dos autos em diligência fiscal é obrigação da autoridade julgadora, pois cabe à recorrente a apresentação dos elementos comprobatórios nos termos do artigo 15 e 16 do Decreto 70.235. Ante o exposto, não há reparos a serem feitos quanto ao decidido no acordo de impugnação e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Então, síntese. O valor da DIPJ, Júnior, é o valor que o contribuinte alega como correto. Ok? O valor da DCTF, que ele apresentou originalmente em ambos os processos, ela é maior, então todo o crédito foi alocado. Né? Então, aí quando chega na então aqui vem a jurisprudência do CARF. Para aqueles que entendem que o valor da DIPJ é suficiente para comprovar o crédito, né, o contribuinte fez essa prova. Agora, para aqueles que entendem que depois do despacho decisório, o contribuinte vai lá e retifica a DCTF, né, há o entendimento que ele deve apresentar os elementos contábeis e fiscais que comprovam esse crédito. Então, eu adoto essa linha que ele precisaria apresentar essa documentação contábil para comprovar o alegado crédito. A questão da DCTF aqui, que para mim não é importante que se está com valor, né? Nem para o nosso colegiado se está com valor correto ou incorreto. O importante seria que ele trouxesse os elementos contábeis que comprovasse o crédito que ele está alegando, e isso ele não faz. Por isso eu estou negando o provimento ao recurso. Dúvidas? Eu tenho. Sim. Nesse caso, a diferença desse primeiro processo é R$42 mil, é isso? Sim. Uhum. E no outro processo, qual é o detalhe do outro processo? É 49 milhões o outro. A diferença é que no outro, a última DCTF retificadora que ele apresentou está conforme o valor que ele alega ser correto. E qual é a sua proposta no outro processo? Também, negar provimento, porque não trouxe os elementos contábeis, e a DRJ ela aponta nesse sentido. Aqui, eu acho que bastaria o contribuinte apresentar os lançamentos. Essa que é a minha dúvida, Evandro, pelo menos pelo trecho aqui que eu estou lendo da decisão da DRJ, ela fala que precisaria de estar com a instrução probatória adequada, mas eu não estou vendo, pelo menos nesse trecho, ela mencionar, olha, não trouxe o elemento contábil, eu estou partindo daquele pressuposto. Não, ela menciona, Júnior. Deixa eu buscar aqui, ela menciona, sim, eu até reproduzi isso. Vamos lá. Dos fundamentos, a compensação tributária, exige a verificação da liquidez, a fim de comprovar, traz aqui, no caso que a realização ajuste ao negaente ter reticado a CTF. Tá vendo? Aqui ele fala que, ainda nos termos do parágrafo 1º do artigo 147, a retificação da declaração administrativa para o declarante, no intuito de reduzir o excluído tributo, somente é admissível mediante a comprovação do erro que se funde antes de notificação do ato fiscal qualquer procedimento administrativo. Ela cita o artigo 147. E diz aqui que faz provas a favor do sujeito passivo de escrituração mantido com observando as disposições legais. A informação prestada por meio de demonstrativo na legislação situa-se na fé responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar mediante adequada instrução probatória dos autos os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, conforme disciplina já instituída pelo artigo 16. Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro do débito confessado na CTF, essa circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da apresentação de manifestação. Portanto, nesse momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação, é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil fiscal do contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a admissão do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
Ok, tá claro isso aí. Marcos, queria falar? Não, presidente, isso aqui é uma... Eu estava olhando aqui, né? Tem, que nem o Evandro já falou, primeiro tem a corrente da DIPJ, tá? Uma corrente minoritária, mas existe, que ela serve como prova. Segundo, a questão de conjugar materialidade com a parte do aspecto processual, tá? A gente, ao longo dos anos, digladiou nessa questão de como conjugar, como sopesar essas duas questões. Porque a gente não pode deixar ad infinitum o contribuinte na espera, na expectativa de provar esse direito ou se valer. O fato é, instaurado o litígio, tá? A situação envolve ele trazer essa comprovação aos autos. Isso aí, hoje de manhã eu já tive um voto meu, a gente já conjugou ao longo do tempo e construiu essa ideia no colegiado, boa parte de nós, pelo menos, nesse sentido. Nesse caso aqui, para mim, o Evandro acabou de falar, mas eu já tinha visto antes também, a decisão do DRJ é bem clara, que ele tem que trazer a documentação, comprovação. E o contribuinte, na peça recursal, que eu também olhei agora há pouco, ele insiste que, não, eu tenho a DPJ, eu tenho a DCTF, para mim o que importa, mesmo instruído, ele insiste apenas no aspecto formal. Em nenhum momento ele dá início de prova, etc. Então, como conjugar essas duas questões? Nós já resolvemos isso. Hoje de manhã mesmo eu tive um voto que a decisão do DRJ não dava essa orientação para o contribuinte, e eu até baixei diligência, porque entendi que o contribuinte, nesse caso, ele pode ser uma parte suficiente, uma parte não conhecedora desse rito que a gente adota aqui, até porque as DRJ geralmente são muito aspecto formal contra contribuinte. E, nesse caso, a decisão da DRJ é bem clara, tem que comprovar com a escrituração contábil e fiscal, e discorre vários parágrafos sobre isso. Então, na realidade, aqui, o contribuinte, às vezes, ele tem essa tese formal, a gente dá o direito todo para o contribuinte, tá? De provar, a gente supera várias dúvidas e questões formais, supera erros de PERDECOMP, erros de DCTF, até erros de DIPJ, desde que ele traga aos autos o interesse de comprovar isso. Não é o caso dos autos. Ok, mais? Votando, Marco. Eu vou acompanhar o relator. Júnior. Eu divirjo porque eu tenho a DIPJ e eu entendo que ela teria eficácia probatória nessa situação. Júnior, mesmo a DCTF estando com valor incorreto, nesse primeiro caso, você tem a DIPJ, mas a DCTF não foi retificada pelo valor que ele aponta ser correto. Tá, ela não está retificada no valor correto, né? Ela no primeiro caso, no segundo está. Ela tinha sido retificada para bater com a DIPJ. Não, Júnior. Nesse primeiro caso, é o que eu falei, ele foi apresentando várias. No primeiro processo, não está. No segundo está, entendeu? Tá. Não, entendi. Então, eu estava entendendo que ele tinha feito 2 retificadoras e na segunda o valor batia com o valor da DIPJ. Não, na verdade, aqui ele fez, deixa eu ver, ele fez várias retificadoras aqui. Fez as quatro. O relator me permite um esclarecimento? Claro, doutor. Presidente, se o presidente permitir, vontade. Se for de fato, sim. Claro. Não, apenas isso para reforçar o que a doutora Júnior, que o relator está colocando. É exatamente isso. A primeira DCTF é entregue com erro, a primeira retificadora vem acertando o valor, a segunda retificadora erra de novo, aumenta o valor de novo, bota o mesmo valor da original, né? E a quarta... isso não acaba na terceira. Acaba na terceira retificadora no valor original. Ou seja, ele teve a oportunidade de se acertar, né? No momento, mas voltou a errar na última. Isso é um descontrole, a pessoa que pegou a versão. Obrigada, doutor. Okay, né? Não. Então, nesse caso, eu acabei de ver aqui o voto do relator, aliás, do relator não, da decisão recorrida, e ela traz, sim, na verdade, ela esclarece, né, para o contribuinte a necessidade de juntar a escrituração contábil fiscal. Doutor, se houvesse uma coincidência da DIPJ com a última DCTF retificadora, eu entendo que a DIPJ seria suficiente, tá? Agora, quanto a isso, nesse caso, o que acontece? Como se trata de um processo de PERDECOMP, ao contrário de um lançamento, no processo de PERDECOMP, o ônus de comprovar é do contribuinte.
tá? Então, nesse caso específico, em razão dessa desconformidade aí que foi apontada, eu acompanho o relator. Os dois processos? Não, no segundo parece que existe coincidência entre a DCTF e a DIPJ, não é isso, relator? No segundo, eu já trago aqui que na última retificadora, também é o mesmo caso, mas no segundo caso, na última retificadora, há coincidência. Então, no segundo processo, eu divido. Ok. Iagro? Com o relator, presidente. Conselheiro Luciano. Presidente, é uma situação bastante difícil, mas eu vou seguir a linha que eu tenho seguido nos outros processos que eu julgo a respeito disso e, veja, o próprio contribuinte, ele causa uma dúvida, né, não só na autoridade fiscal, mas também nos julgadores. E essa dúvida tem que ser sanada por ele. Ou seja, ele tem que efetivamente comprovar para nós, e também para a DRJ, teria que ter feito isso, que o valor seria aquele. E mesmo com a DRJ avisando que ele deveria comprovar, ele não fez. E aí eu vou dizer que eu acompanho o relator nos dois, presidente, porque eu não sei qual que está certo, se de repente estaria certa a da IPJ também no segundo e a DCTF depois ele errou ou acertou e depois ele aumentou, está errado, ou seja, eu entendo que ele deveria comprovar nos dois casos. Então, ele comprovando, teria essa situação, mas não havendo a comprovação com base no 373 do CPC e no artigo 16 e seguintes do Decreto 235, eu vou acompanhar o relator. Conselheira Bárbara? Eu também acompanho o relator nos dois casos, eu sempre tenho votado nesse sentido na minha turma, e eu entendo que só a DIPJ, nesses casos específicos, assim, quando a DRJ, inclusive, menciona o que precisa ser trazido aos autos, só a DIPJ eu não aceito. Mauritânia? Por insuficiência probatória, presidente, eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, apenas fazendo essa ressalva, né? Inclusive, o Marco até comentou aí, quando ele foi declinar o voto dele, esse problema da DIPJ, há uma corrente minoritária aqui no CARF, né? De que aceita simplesmente a DIPJ como prova para isso. Eu nunca aceitei. Todos os meus votos, e de modo geral, o nosso colegiado é nessa mesma linha, né? E queremos provas mais robustas, especialmente quando a DRJ, como é o caso aqui, chamou a atenção para isso, né? Hoje nós voltamos ao processo aí que o Marco relatou, que a situação é inversa. A DRJ simplesmente disse, se não comprovou nada, não disse quais seriam esses documentos para comprovar. Então, nós convertemos em diligência. Agora não, foi claro, né? A DRJ está bem clara nesse sentido. E só que deu em contraparte, em relação favoravelmente ao contribuinte, nesse sentido, essa divergência de pontos de vista aqui no CARF, minoritária, é verdade, mas existe a respeito da DIPJ, certamente vai possibilitar ao contribuinte que maneje um recurso especial, porque há decisões em outros sentidos. Tá? Nesse caso, especificamente, seguindo a maioria do colegiado, sempre quase unânime aqui no colegiado, e, do meu ponto de vista pessoal, eu também entendo que faltou a principal prova, mais soberana das provas, que é a contabilidade da empresa de escrituração. Então, eu voto com o relator. Então, por unanimidade no segundo processo e por maioria no primeiro, vencida a Júlia, negado por membros. Eu acho que é o contrário, né? Não, por maioria no primeiro e unânime no segundo. Eu falei mentira, unânime no primeiro e maioria no segundo. Acho que não. Porque no primeiro é que você não tem a identificação do isso mesmo, senhor. Unânime no primeiro e maioria no segundo. O primeiro é unânime, o segundo é que é maioria. Tá certo. Então, o julgamento encerrado. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Tenha uma boa tarde, um bom trabalho para o senhor. Agradecido novamente. Uma ótima tarde. Boa tarde. Seguindo, agora voltamos à pauta. Não temos mais sustentação oral aqui nessa tarde. Nós vamos começar com o primeiro processo da tarde de hoje. Sequência normal aqui. É o item 34. É da relatoria do Evandro mesmo. Então, continua relatando. Pode ser esse processo hoje, quer deixar para amanhã? Estava com problema de formatação nesses processos aqui. Evandro? Oi, Evandro.
Está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, você estava com a gente problema pode deixar para amanhã esse processo. Pode deixar para amanhã, tudo bem. Estava com um problema de formatação nesse processo. Eu tinha acabei me esquecendo. Seguindo, então, próximo processo é da Júnia, item 39, Unimed, que, aliás, tem 3 processos. Isso. Fiz a revisão dos 3. Vamos lá. Vamos começar com o 39. Pode começar, Júnia. Já estou abrindo aqui, presidente, só um minutinho. Bom, esse aqui foi o seguinte, eu li as 2 soluções de consulta, verifiquei lá que a COSIT entende que, no caso do pagamento pré-pago, não teria retenção, e que seria na questão de pessoa jurídica, quando você tem EIRELI, etc. Então, o que eu fiz aqui? Acho que a gente pode ir para o voto, e aí vocês confiram depois. São 3 decisões distintas, ao contrário do que eu trouxe na sessão passada, tá? Conforme exposto no relatório, o presente processo trata o presente processo de pedido de restituição, no qual o contribuinte pleiteia crédito de R-Fonte do ano calendário 2008, no montante de R$ 7.000. Ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pela primeira turma, anulou o despacho decisório, uma vez que o crédito discutido referia-se a meses diferentes, porque o despacho decisório falou que o crédito discutido já tinha sido analisado em outro PERDECOM. E aí a DRJ falou, não, os meses são diferentes. Fez um novo, mandou de volta, anulou o despacho decisório, a delegacia fez um novo despacho decisório e reconheceu unicamente um crédito de retenção na fonte do Código 3280 no valor de R$ 108, tá? Aí a contribuinte apresentou nova manifestação de inconformidade, alegando que, na verdade, houve um erro das fontes que estavam fazendo a retenção e que, na verdade, elas fizeram sob o Código 32, que ao invés de elas colocarem o Código 3280, daria o crédito, que seria aquela prestação pelos cooperados, ela colocou o Código 1708. Aí eu coloquei aqui, a decisão recorrida negou provimento à manifestação por entender que o contribuinte não se desincumbiu de comprovar o erro por ela apontado. Nos termos da legislação sobre o assunto e ainda do entendimento da Receita sobre a matéria, a retenção resta comprovada pelos comprovantes de rendimento pago e de retenção na fonte, pela DIF e por uma combinação entre notas fiscais e extratos bancários. No caso em tela, foram montadas aos autos diversas notas fiscais e faturas. Porém, diante da ausência de outros elementos comprobatórios, o direito creditório questionado não deve ser reconhecido. Registre-se ainda que o IRRF terá essa utilização quando a retenção ocorrer sob o Código 3280, isto é, for decorrente de atos cooperativos. Por outro lado, quando as retenções ocorrerem em outro código, é necessário que se verifique se é o caso de tributação exclusiva na fonte ou de antecipação de ajuste anual. E aí ela fala, por exemplo, retenção do Código 1708, caso dos autos, o imposto retido é a antecipação do ajuste anual. A recorrente insiste que os valores foram retidos e que a divergência apontada decorre do erro das fontes pagadoras ao mencionar o Código 1708. Alega ainda que não pode ser responsabilizada por erro de terceiro. Nesse aspecto, eu entendo correta a alegação do recorrente, no sentido de que a correção de eventual erro cometido pelos tomadores de serviço em preenchimento da DIF é matéria que foge à sua competência. E aí eu cito o artigo 373 do CPC, especificamente o parágrafo 1º. E aí também o artigo 37 da 9784. Além disso, conforme já decidido por essa turma, aí eu cito aquele acórdão que a Paula, se não me engano, era a relatora, aí a instrução normativa, onde ela especifica o seguinte, olhando uma FON, você verifica que esse código 1708 nem seria sequer aplicável à situação. Aí, agora vamos para a parte, e aí eu transcrevo aí o voto da Paula. Então, o que eu fiz? Tá?
neste processo, haviam as DIFs estavam juntadas no autos. Então, o que eu fiz? Está aí, ó, por folha, se vocês quiserem lá conferir, e valor. Em todas aquelas situações, que são esses valores aí, em que consta o código 1708, eu fiz uma planilha, colocando a folha, onde está apontado o código 1708. Por quê? Porque a turma já entendeu que o código 1708, de fato, sequer se aplicaria à cooperativa. Então, eu acabo concluindo em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito da recorrente à restituição dos créditos de R-fonte recolhidos, né, sob o código 1708. É como voto, presidente. Esse é o 39, né, Júnior? É. Alguém quer se manifestar sobre isso? Inclusive, a vista estava com você, né, Marco? Apenas para que a Júlia pudesse ajustar, né, o voto, é isso? Justamente, só ajustar esse detalhamento aí. A gente teve essa discussão aí, porque tem algumas, que nem ela falou, né? Algumas situações, a fonte pagadora erra no código, em vez de colocar o código correto, ela coloca o 1708. Mas como ela não tinha apurado quais eram o 1708 e quais não eram, né? Ela pediu para eu pedir vista para fazer essa apuração específica aí. Só esclarecendo, Ciccone, nesse caso, acaba que o meu voto, na parte dispositiva dele, ele não muda. Porque, originalmente, o que eu tinha colocado neste 39 era isso, ou seja, que aquilo que tivesse com o código 1708, né, assim como está sendo alegado, porque o contribuinte, a única coisa que ele alega no recurso dele é o seguinte: olha, eu teria direito a esse crédito inteiro. Por quê? Porque as fontes pagadoras, elas erraram, e onde tinha que ter colocado 32,80, elas acabaram colocando 17,08. Tá? O que acontece? Não pode ser um provimento total. Porque, na verdade, se você pegar as DIFs, pelo menos pelas DIFs que estão lá, os créditos que você tem, né, as retenções com o código 1708, não totalizam o montante que ele está querendo, que é 7 mil e alguma coisa. Dá essa mixaria aí. Tá? Mas, de fato, existem nas DIFs retenções que foram feitas pelo código 1708. E nós já decidimos, por unanimidade, no processo da Paula, que, de fato, esse código 1708 nem teria por que ser aplicado à cooperativa. Então, seguindo este precedente da turma, eu estou fazendo, só que deixando bem especificado aí quais eram essas retenções. Eu tinha, na outra, acho que, bom, pelo menos o Marco colocou, acho que o presidente também, a decisão vai dar problema na hora de executar, ela está ilíquida e etc. Então, entre aspas, o que eu fiz aqui foi tentar liquidar. Tá, esse é o 39, o 40 e o 41 são a mesma coisa? São diferentes. São diferentes. Situações dos autos são diferentes. Vamos votar o 39. Então, a proposta da relatora é dar provimento parcial para acolher os pedidos em relação a esse código de retenção 1708. Alguém mais quer se manifestar? Essa premissa é verdadeira? Esse código 1708, ele não é aplicável às cooperativas? Por quê? Consta do nosso voto. Vou dizer, no nosso, que eu digo da turma, que até onde eu sei... Eu lembro desse voto, eu lembro que não teve discussão. Mas tenho dúvida nessa premissa. Ué, pede vista, então. Outra vez. Marco, você pediu vista. Você chegou a olhar isso, Marco? Evandro, eu só pedi vista porque eu era o primeiro a votar e surgiu a discussão e aí a Júnia pediu. Eu não pedi vista para olhar o processo. Mas, de fato, surgiu a discussão. A Bárbara entendeu que não, eu acho que nem era nesse processo. Você também falou que tinha um problema e tal. Eu li, tá? As duas soluções de consulta. E, diante das duas soluções de consulta, eu fiz a reanálise da prova dos autos. Na minha opinião, vamos dizer, a linha de decisão que eu estou tomando é essa, tá? Por quê? Assumindo a premissa de que esse código 1708 não seria aplicável à cooperativa.
porque nós já votamos assim. Então, assumindo essa premissa desse voto, de que esse código não se aplica às cooperativas, eu estou acompanhando o racional que foi utilizado naquele voto e, vamos dizer aí, liquidando, em certa medida, a decisão. Mas eu acho que eu lembro que você colocou, desde a sessão passada, que você estava com dúvida e etc. Eu te confesso que achei uma canseira esses processos de cooperativa. Mas tinha que decidir, então você tem que seguir alguma linha. A linha que eu peguei foi essa. Até porque era o que o contribuinte estava alegando. Me parece que não é uma coisa rara de acontecer. Não, acontece de ter um erro lá na... Vamos votar, presidente. Não, eu acho que pera um pouquinho. Operativamente, né? É 1,5% essa retenção, é isso, né? Que é 17,08, serviço prestado, né? Isso. Tem umas decisões da Receita nesse sentido aqui, né? Estou vendo uma delas aqui, a solução de consulta da DISIT 5, que fala de agosto de 2014, que fecha dizendo isso daí, né? Dentro do exposto, aplicando-se o entendimento exalado pela solução de consulta COSIT 59 de 2013, que é uma outra, soluciona-se a consulta respondendo à consulente que as receitas por ela obtidas, a consulente, no caso aqui, é exatamente a Unimed de João Molevade. As receitas por ela obtidas na condição de operadora de plano de assistência de saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-pagamento, que estipulem pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte. B. As importâncias a ela pagas ou creditadas por PJs relativas a serviços pessoais prestados a tais PJs ou colocados à disposição delas pelos associados da cooperativa estão sujeitas à retenção na fonte de 1,5%. Qual é a situação aí? Você tem todas, tem várias, o Ciccone. Tem um dos processos, tem essa modalidade de pré-pagamento. O que acontece? A minha premissa foi o seguinte: o recurso do contribuinte, ele simplesmente questiona que houve um erro e onde está o código 1708, na verdade, essas receitas são receitas do código 328. E a própria decisão recorrida reconhece que o crédito que você estava falando realmente se referia a esse código 1708. Então, na minha opinião, eu estou indo única e exclusivamente neste ponto. Ou seja, os demais, eu levantei, tem o 3280, tem pré-pagamento em outros processos, tem outros códigos, mas o que eu entendi, até pegando o que está delimitado na LID? Bom, você está falando, então, que o seu crédito é 1708. Beleza? Beleza. Fui nas DIFs, uma por uma, e olhando código por código. Naquelas onde constava o código 1708, eu anotei a página, coloquei o valor do crédito 1708 e estou admitindo esse crédito 1708. Se vocês somarem, não vai dar esse valor que ele está querendo, que é 7.474. Tá? Vai dar esse valor aí. Então, essa que é a minha premissa. E por que você está dando esse do 1708? Porque na decisão anterior, nós reconhecemos que esse crédito, de fato, seria plausível reconhecer que ele está errado. Porque ele é um código, vamos dizer assim, que não se aplica à cooperativa. Foi isso que eu usei para decidir. Aí vocês ficam à vontade aí para dividir. Eu estou vendo aqui o seu voto, que você reproduz da Paula. A Paula, para ter chegado a essa conclusão, nós concordado com ela deve ter feito uma pesquisa assim, bastante profunda, né? Que é o item finalzinho do seu voto aqui, no penúltimo parágrafo. Reproduz porque ela escreveu lá no voto, no acordo 1402055108. Observa-se, em verdade, que o código 1708 não é o código a ser utilizado para informar a retenção de fontes sobre rendimentos oferidos e decorrentes dos serviços prestados por não associados, e sim o código de 6190, como estabelecia a IN no tal. Tampouco o código 1708 é o adequado para realizar as retenções de fonte referente às receitas oriundas dos contratos de modalidade pré-pagamento, em que o desembolso financeiro é realizado independentemente da prestação do serviço médico, ou seja, aqueles valores fixos, caracterizando a ausência de prestação pessoal de serviço por cooperado. Nesses casos, a retenção é sobre o código 6190.
Ademais, em se tratando de contratos de trato sucessivo, como na oferta de plano de saúde, é de se esperar que os pagamentos mensais referentes ao mesmo contratante sejam da mesma natureza, ou seja, sejam relativos aos mesmos serviços prestados. O que ela está querendo dizer é o seguinte: então, esses pagamentos do dia a dia da Unimed, por exemplo, para médico, para outros prestadores de serviço, é nesse código 6190. Os 1708 são situações especiais, e por isso daria o direito à retenção. Esse é o entendimento que ela externou aqui, nós concordamos com ela. E o valor que você trouxe aqui, são esses valores no finalzinho, Júnior? Eu fui lá nas DIFs e peguei um por um valor do que representava o código 1708. Ou seja, dá exatamente esse valor remanescente, aparentemente remanescente que a Paula fez referência. Ela disse, olha, todo o movimento com os médicos, com os prestadores de serviço é do 6190. Não é nada no 1708. Ou seja, na verdade, com os médicos, se não me engano, é o 3280, que inclusive pode ser compensado no mesmo ano. Isso, então. Eu fui lá no Mafon olhar código por código. O 1708 seria o remanescente, seria realmente um residual, que pelo valor que você trouxe abaixo aí, 293, 55, 62, 415, dá R$2.000 aqui, eu acho que esse realmente é o entendimento que a Paula esposou e nós concordamos. Agora, podemos dar uma vista em mesa, que temos tempo suficiente, podemos deixar a vista em mesa e resolver isso mais tarde ou amanhã. Não, Ciccone, presidente, parece que, de fato, esse código não é aplicado às cooperativas. Acho que está correto esse raciocínio, embora eu não tenha me debruçado sobre o assunto. Me parece que a Paula se aprofundou bastante aqui nesse caso. E o valor... Oi? Não, na verdade, assim, a gente teve uma discussão sobre essa matéria mais profunda quando a Paula trouxe esses votos, se não me engano, lá em setembro, outubro do ano passado. Aí a gente teve essa discussão, eu inclusive trouxe uns votos meus. E aí a gente ficou discutindo isso. Nos casos da Unimed, tá? Geralmente o 1708 é erro mesmo. Por causa das cooperativas médicas. Só que tem algumas cooperativas não médicas, creditícias, financeiras, que eventualmente eles têm uma parcela significativa que não é ato cooperativo. Uhum. Então, nesses casos, complica o meio de jogo. Nesses casos do voto da Paula, foram para atividades cooperativas de Unimed, e o meu também na época. Então, a gente não vislumbra, até porque, mesmo hipoteticamente fosse o 1708, o efeito prático não é muito diferente de usar o código correto, porque ele é uma mera antecipação do ajuste anual. O problema é que as Unimedes, tá, elas se entendem e se tributam assim como não tendo lucro. Então, elas não apuram imposto de renda. Então, quando tu quer que a fonte pagadora informe 1708, eventualmente, erroneamente, ela não consegue restituir isso aí e nem compensar, porque ela não tem ajuste anual. Uhum. Ela não apura imposto a pagar. Então, esse é o problema das cooperativas usando o código 1708. E considerando assim o contexto, então, o contexto prático, tá? É normal mesmo admitir que muitas fontes pagadoras, até porque são valores pequenos, erram esse código. Até porque elas prestam serviços tanto para cooperativas e não cooperativas e acabam botando tudo 1708. Então, no contexto prático, é normal esse erro. Então, qual é o problema? Quando a cooperativa de Unimed, por exemplo, onde ela não tem ato não cooperativo, então ela não apura lucro, tá? Excetuando os casos muito raros, quando a fonte pagadora informa 1708, ela não consegue aproveitar. Esse é o problema. Então, e considerando a situação residual e etc., tá, desses valores, a gente, nesses casos da Paula, lá naqueles julgamentos lá de setembro, que a gente julgou, e eu me lembro bem desse julgamento, porque na mesma semana eu também trouxe 2 processos de Unimed, e eu fiquei na dúvida e mudei até, eu me lembro que meio que mudei um pouco minha posição no voto naquela semana, até porque a discussão dela veio antes. Então, na realidade, então esse é o grande problema. E o sistema lá da Receita, no despacho decisório, ele pega muito rígido isso. É a Unimed, esses códigos que só pode compensar. Uhum. Que é só o tal do 3208, é exatamente isso. 3208, né? Acho que é isso aí. Então, o sistema, como é uma entidade que não tem fins lucrativos, e é uma cooperativa, é só esses códigos. Então, ele só pega as DIPs que formam aquele código. E aí, tu vai lá olhar residualmente, não, tem 1708.
Esse 1708 é realmente ato não cooperativo ou não? Esse é o grande dilema que a gente tem aqui. Mas considerando os contextos, eu me lembro que já teve um outro julgamento de a entidade cooperativa de crédito que a gente não aceitou, porque naquele caso, tá, lá no seguinte, porque nesse caso a gente entendeu, olhando o processo, que ele tinha muitos atos não cooperativos também. Então seria viável ele ter o 1708 e ele só poderia aproveitar isso no ajuste anual. Tá? Então, nos casos da Unimed, a princípio, quando se informa 1708 é o erro. A dúvida que surgiu aqui no processo do mês passado o contribuinte tinha uma divergência. Essa divergência que tinha lá, residual, era 7 mil, 8 mil, eu mesmo estava até acompanhando, se não me engano, a Ju estava dando provimento, e eu estava acompanhando. Aí a dúvida da discussão que surgiu, bem salientada, entendo bem oportuna, mas será que isso aí tudo é 1708 ou não mesmo? E tudo isso é eventual erro de código errado, 1708. Foi aí que a Júlia, não, então eu vou olhar com calma. Aí ela apurou quais são os 1708. Tanto que não dá os 7 mil aqui de restituição que contribuinte de divergência que ele tem. Tá? Então, na realidade, a gente tem essa tese. Para a Unimed, a princípio, tá? A gente construiu isso também ao longo do julgamento, com todo mundo o direito de mudar de opinião. Tá? Mas nesses julgamentos especiais que houve nessa sessão que está com o voto aqui da Paula, a gente discutiu muito essa matéria. Então, entendeu que Unimed, cooperativa médica, tá? É pouco provável que exista o 1708 real. Deve ser tudo erro de identificação. Então, essa é a grande questão. Eu só queria dizer o seguinte aqui. No site da Receita, consta exatamente esse tipo de informação, que para preencher, deixa eu ver o que você está vendo aqui, consta no site da Receita, para elaborar o PERT-COMP, a respeito de cooperativas. O crédito de imposto de renda na fonte de cooperativas pode ser utilizado por cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas mediante a apresentação do PERT-COMP. De duas maneiras, a saber, está no site da Receita. Primeiro, dentro do próprio ano calendário da retenção, para compensar débitos de fonte cujo código de receita seja 3280 ou 0588. Segundo, após o final do ano calendário de retenção, para compensar os demais débitos ou pedido de restituição. Na primeira situação, o contribuinte poderá solicitar o crédito na medida que tiver débitos das referidas receitas serem compensados. Ou seja, de novo, aquilo que interessa. Ou seja, se possui um débito de fonte e código 0588 e 3280. Só fala desses códigos. Não toca no assunto do 1708. Está no site da Receita. Mas o problema, Ciccone, que o contribuinte está alegando na verdade, as fontes pagadoras colocaram 1708 e isso está errado. Ele afirma que esses valores aqui, na verdade, são 3280, que é o código correto. Sim, eu sei, não estou dizendo nada do contrário, estou dizendo que o 1708 realmente é uma excrescência, entre aspas, aí nessa situação toda. Né? Então, é por isso que você fez a depuração. Quando o pediu 7 mil e poucos reais, você está dando 2 mil reais. Pelo que eu entendi, é isso que você fez, você depurou esses números. Né? Bom, eu acho que está bem, não sei se alguém mais quer se manifestar sobre isso. Eu acho que eu já tenho condições de votar, presidente. Vamos lá, Marcos já votou, né? Acompanhando a relatora, parcial. Evandro. Eu vou acompanhar a relatora. Eu entendo que a situação fática aí, né, do processo é que, de fato, há um erro, né, nesse código. Luciano? O Luciano saiu, hein? Luciano? Estou aqui, presidente. Acompanha a relatora. Assim. Então, afinal de contas, só a comprovação desse valor, né, Júlio? Ou seja, só esse valor que está no... Está mudo. Está mudo. Mudo. Júnior. Mudo. Ela gastou um argumento violento agora aí, hein? Você continua mudo. Aí, agora sim. Você tem que ouvir quando a gente está cortando você, porque está muda. O que eu fiz, Luciano? Ele alegou o seguinte, olha, tudo isso aqui, esse valor de 7 mil é um erro. Por quê? Porque as fontes pagadoras declararam como 1708 e, na verdade, era 3280, que é o que ele deveria ter direito. Tá? E aí a DRJ virou e falou assim, não, mas você não provou o erro. A questão é, como que ele vai provar?
um erro de algo que não é dele, Não, é de terceiro. perfeito. Não, Tá? perfeito, eu entendi, eu só queria saber do valor. É plausível a alegação de erro? Eu entendo que sim, inclusive pela decisão que nós já tivemos, essa da Paula, que ela explica direitinho por que haveria um erro, porque esse código não seria aplicável à cooperativa, especialmente à cooperativa médica, tá? E aí, o que eu fiz? Eu peguei, fui lá nas DIFs que estavam nos autos e peguei um a um quais foram as retenções relativas ao código 1708. E aí, dei provimento parcial. Eu voto com a relatora, presidente. Ágaro. Com a relatora. Bárbara. Eu voto com a relatora. Mauritânia. Eu voto com a relatora, presidente. Só esclarecendo, Júnior, você está considerando como se fosse um erro de fato, escusável. Isso, como se fosse um erro, tá? Da fonte pagadora. Então, ele não pode ser prejudicado porque o erro foi da fonte pagadora. E ele sequer teria como corrigir. Ok. Obrigada. Júlia, antes de eu votar, deixa eu perguntar. Por que se é erro, por que você não aceitou os 7 mil? Porque o que está provado nos autos é isso. Qual que é a prova? É a DIF. Eu fui lá na DIF e pensei, um a um, quais eram as retenções do Código 1708. Ele não questionou nenhum dos outros códigos. Ele simplesmente falou, teve erro, porque as fontes pagadoras declararam que era Código 1708, mas não era, esse código era o 3280. Pronto, foi a única alegação. Os demais códigos que contam das DIFs, não consta nenhuma contestação dele no recurso. Aí, o que eu fiz? Falei, bom, o recurso, então, se fecha nisso. É razoável essa alegação dele? É. Nós já decidimos desse jeito. Aí, eu fui nas DIFs e tirei, um a um, quais foram as retenções do Código 1708. Dado o provimento parcial, julgamento encerrado, seguindo, próximo processo, item 40, da sua relatoria mesmo, também Unimed. A situação fática aqui é que é diferente. Vamos ver aqui. Isso. O que acontece aqui, presidente? Nesse segundo processo, esse aqui eu estou propondo diligência pelo seguinte. Ele trouxe várias notas fiscais, tá? Mesma coisa, a primeira decisão foi anulada, teve um segundo despacho decisório, o segundo despacho decisório reconheceu a mixaria lá, ele fez o recurso alegando de novo essa questão do 1708, tá? E falando, olha, o erro foi da fonte pagadora e tarará, tarará. Só que só consta aqui as notas. E aí, eu falo da plausibilidade desse erro, repito aí o voto da Paula, mas eu entendo que a gente precisaria das DIFs, tá? Então, eu estou propondo aqui baixar o processo em diligência, coloco em face do exposto, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento, motivo pelo qual voto pela sua conversão em diligência para que a unidade de origem promova a juntada das DIFs, das fontes pagadoras, e esclareça se os valores que compõem o crédito por ela pleiteado foram mencionados no Código 1708. Se ela não quiser fazer isso, eu faço. Sem problema. Apresentando relatório conclusivo. Em seguida, desse vista contribuinte para querendo se manifestar no prazo de 30 dias. Após a relatora converter em diligência, alguém discorda? Acho que não, né? Unânime. 42. 41. Também a Unimed. Vamos ver, isso aí eu acho que tem voto. Esse não é a mesma coisa, não é a mesma coisa esse do 41 do 40? Não, o 40 não tinha, Iágaro, as DIFs. No 41, aliás, desculpa, no 39 tinha as DIFs, no 40 não tinha, por isso eu estou baixando. Não, eu falei o 40 e o 41, não são iguais. Ah, tá, acho que é a mesma coisa, peraí, vamos dar uma olhada. É que você disse que eram 3 diferentes, por isso que eu estou chamando aqui. Não é que são diferentes, as alegações do ponto de vista jurídico são as mesmas, acontece que as provas estão diferentes. No segundo, por exemplo, não tinha DIF. Vamos ver, acho que esse aqui é... peraí. Eu estou com um troço estranho. Ou não voto? Motivação do indeferimento constante despacho decisório foi o fato de que o crédito teria sido apreciado pela autoridade. Esse foi o seguinte. Não teve
a anulação do primeiro despacho decisório. Ao contrário dos dois primeiros, nesse aqui, ela manteve o despacho decisório, tá? Essa é a grande diferença. Então, nos dois primeiros, ela anulou o despacho decisório, foi emitido um segundo despacho decisório, e aí o recurso que voltou para a DRJ foi o do segundo despacho decisório, e aí tem essa discussão. E não. Esse teve o primeiro despacho decisório, onde ela fala, olha, isso aqui já foi analisado num perdeconto anterior. E esse aqui ela não anulou. Aí eu coloco aqui. O processo anterior ao qual o despacho decisório faz referência é o de número final 2013-84. Neste último processo, nesse processo de 2013-84, foi formalizada declaração de compensação, na qual o contribuinte pretendia compensar o débito de IRF sobre rendimento do trabalho empregatício, no valor de R$ 6.924, no período de 2008, com crédito apurado em janeiro de 2008, decorrente de IRF incidentes sobre pagamentos efetuados a ela por pessoas jurídicas pela prestação de serviço. De acordo com o despacho decisório, esse processo aqui, presidente, porque senão eu iria ter que baixar em diligência para pedir os autos desse processo. Tá? E aí eu pedi que o Iagro me desse uma mão para a gente não ter que baixar isso aqui em diligência. Lá no mês passado. Reconheceu parcialmente o crédito, uma vez que, nos termos do artigo 652, parágrafo 99, somente seria possível a compensação no mesmo ano calendário relativo a serviços pessoais que lhe foram prestados. Aí está aqui. Diante do indeferimento acima mencionado, a contribuinte protocolou o pedido de restituição discutido neste processo no montante de R$ 5.067,26. A decisão recorrida deu parcial provimento da manifestação. Os motivos do indeferimento parcial do crédito foram os seguintes. A. Parte do crédito já teria sido analisada no perdecampo anterior. B. Haveria divergência entre os valores constantes do pedido de compensação anterior e o valor do pedido discutido nesses autos. E C. Parte do crédito não foi comprovado por meio de DIF. Confira-se, aspas, a unidade de origem não reconheceu o direito creditório sob o fundamento de que a matéria já teria sido apreciada pela autoridade no perdecomp final 8031. O perdecomp 8031 está sendo tratado via processo administrativo de final 2013-84. Esse perdecomp indica crédito de IRF cooperativas referentes a janeiro no valor de R$ 6.995,89. Através do despacho decisório, o direito creditório pleiteado no perdecomp final 8031 foi parcialmente reconhecido no montante de R$ 1.857,30. Nota-se de plano divergência entre os valores de IRF, cooperativas, pleiteado no perdecomp final 8031, R$ 6.995,89, e no PER, que é esse que nós estamos analisando agora, 3761, o valor de R$ 5.067,26. Assim, no presente processo, cabe verificar se os valores pleiteados no PER 7361 constam em DIF, e se já foram apreciados no perdecomp de final 8031. A prova acerca da efetiva ocorrência da retenção pode se dar de duas maneiras, via DIF ou através de comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda. Como o contribuinte não trouxe aos autos comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda, deve-se verificar as retenções em DIF. Nesse caso, temos, aí ela coloca aí, os CNPJs, que constam como fonte pagadora. Em relação aos demais CNPJs, temos aí o CNPJ de final 27. Consta DIF, retenção de 63,40 no Código 3280, em relação a janeiro. Essa retenção foi apreciada nos autos do processo administrativo final 2013-84, tendo sido negada por não ter havido prestação de serviço por associado de cooperativa. Final 00101 consta em DIF, mas não aparece retenção de janeiro de 2008. Final 00166, consta DIF, retenção de R$ 62,00 no Código 3280. Não houve análise do processo administrativo 2013-84. Essa retenção deve ser reconhecida. E final 00119, consta DIF, retenção de R$ 6.430 no Código 6256,
isenção ou suspensão amparada por lei, não há certeza de que essa retenção seja sob prestação de serviço por associado de cooperativa, essa retenção não deve ser reconhecida. Dessa maneira, o valor a ser reconhecido equivale a 62,24. Em relação à divergência entre os valores constantes do PERDECOMP anterior, 6.924,56, e o atual pedido de restituição, 5.067,26, é possível verificar que ela corresponde exatamente à parte que foi reconhecida no PERDECOMP anterior, 1.857,30. Sendo assim, correta a alegação da recorrente no sentido de que não há divergência de valores. Isso porque o atual pedido de restituição refere-se exatamente ao valor não reconhecido no PERDECOMP anterior. Quanto à alegação do despacho decisório e da decisão recorrida, no sentido de que não caberia o presente pedido de restituição, uma vez que o crédito já teria sido analisado, entendo que não procedem. Isso porque, de acordo com o artigo 652, parágrafo 2º do RIR, o imposto de renda retido que não puder ser compensado poderá ser objeto de posterior pedido de restituição. E aí eu transcrevo. Da mesma forma, o artigo 74 da Lei 9.430 não veda que o contribuinte formule pedido de restituição de crédito indeferido em pedido de compensação anterior. Confira. E aí, o valor objeto de pedido de restituição ou ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva em espera administrativa. Essa ela falando que não pode. E 7, o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em declaração de compensação, cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal. Conforme se verifica pelos dispositivos acima transcritos, existe vedação que o contribuinte formule pedido de restituição quando o crédito for objeto de pedido de restituição já indefinido ou pedido de restituição que se refira a crédito objeto de compensação cuja confirmação da liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal. Conforme exposto, o pedido de restituição foi formulado em 26/3/2013. Por outro lado, o processo de final 2013-84 foi excluído em 25/1/2013. Sendo assim, o mencionado crédito não se encontrava mais sob procedimento fiscal. Confira-se. Isso aí é a cópia que consta desse processo. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito da recorrente de pleitear a restituição dos créditos de RRF, devendo o processo retornar à unidade de origem, para que se proceda à análise da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado. Essa situação é um pouco diferente. Bom, a Júlia está afastando os óbices aí, referentes ao possível direito, e está determinando a volta para medir lá tudo isso na unidade de origem. Alguém quer se manifestar a respeito? Marco, voltando. Vou só pegar uma água ali, presidente. Só um segundo. Eu vou dar um intervalinho só, ver um pouquinho só. Tá bom. Eu não entendi aqui. Isso aqui, ela está afastando os óbices e está dando acordo ou resolução? Eu fiz sobre acordo, mas aí eu não sei. Eu acho que você poderia ser sobre acordo, porque é o seguinte, o que eu entendi aqui é que houve um óbice no despacho decisório, num ponto de vista processual, e a decisão recorrida acatou, na grande maioria, esse óbice que o despacho decisório coloca, coisa que ela não fez nos outros 2 primeiros processos. E o que eu estou entendendo aí é porque ela virou e falou o seguinte, olha, não é possível porque já foi analisado, um pedido de restituição, porque esse crédito já foi analisado no PERDECOMP, tá? E aí, o que acontece? Nesse processo, onde esse crédito já tinha sido analisado e deferido em parte, tá? Esse processo acabou antes dela formular esse pedido de restituição. Ele já tinha se encerrado. Então, o que eu estou entendendo é que esse óbice que ela está colocando, a decisão recorrida, assim como o despacho decisório, ele não prevalece mais. Por quê? Porque já foi esse processo... que é o parcial, né? Hã?
Você está É um afastando. provimento parcial remetendo para a execução. Sim, remetendo para a origem. É parcial. Pelo seguinte, olha, você está colocando que é esse problema. E aí eu fui na lei e falei, quando que existe esse problema? Existe quando tiver um pedido de restituição anterior indeferido. Não é o caso, porque foi um pedido de compensação. Ou quando o pedido de compensação estiver sendo contestado e, portanto, com exigibilidade suspensa. Também não era o caso, porque o pedido de compensação já tinha sido negado e o processo já tinha acabado. Entendeu? Então, diante disso, eu estou entendendo, por superar a questão processual, não estou entrando em mérito de comprovação de nada. Mas dá uma olhada aí, gente. Eu confesso que, eu vou te falar, os processos com os valorzinhos minúsculos e extremamente trabalhosos. Eu vou pedir permissão para a Júlia para ler o final do voto dela. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório, o direito da recorrente e pleitear a restituição dos créditos de fonte, devendo o processo retornar à unidade de origem para que se proceda à análise da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado. Ou seja, ela está simplesmente afastando os óbices que se foram encontrados e não está decidindo nada em termos de valor, está mandando tudo para a DRE. É isso. Parcial, provimento parcial. Acompanhe. Eu agora estou com todo mundo longe daqui, não sei se eu consigo voltar. Voltei. Vamos lá. O Marco acompanhou, agora Evandro. Acompanhe. Luciano? Acompanhe, presidente. Iago? Acompanhe. Bárbara? Eu acompanho também, presidente. Mauritânia? Acompanhe, presidente. Também acompanho, unânime. Intervalo de 5 minutos. Patrícia, fecha a gravação, por favor, intervalo.